Fala milionário, se você gostou desse vídeo, aproveita e clica em curtir e se inscreve no meu canal. Todas as semanas conteúdo gratuito para te ensinar a cuidar bem das suas finanças e investir melhor. Hoje a gente vai falar sobre como a educação financeira pode salvar a sua família. Pode parecer exagerado o título, como a educação financeira pode salvar a sua família, mas depois de todo o conteúdo que a gente compartilhar aqui, eu tenho certeza que vocês vão compreender que sim, é algo muitíssimo importante, é algo que nos foi retirado durante a formação acadêmica tradicional, mas que de fato pode solucionar inúmeros problemas e sim salvar a sua família, salvar você das dívidas, salvar você de ruins investimentos. Então, a educação financeira é extremamente importante. E por que esse tema eu trago hoje aqui? Eu trago porque 76% dos brasileiros possuem dívidas. Eu trago porque 51% dos brasileiros assumem não ter conhecimento para lidar com o seu próprio dinheiro. Eu trago esse tema aqui hoje porque numa pesquisa da Organização Mundial do Comércio, de 30 países, o Brasil é o 27º em termos de conhecimento sobre finanças. O brasileiro, ele sabe muito bem como gastar dinheiro, mas não sabe como cuidar dinheiro. Não sabe como economia influencia no seu dia a dia. Não sabe quais são os investimentos mais adequados para o seu perfil. E a ideia dessa live é passear um pouquinho em cada um desses temas, a fim de sairmos daqui hoje, desse encontro, com um pouco mais de conhecimento. Você que está aqui agora, eu peço que, antes da gente entrar no conteúdo, compartilha isso para algum amigo que talvez faça sentido, que você julgue que pode ser beneficiado com um maior conhecimento sobre finanças, investimentos, educação financeira. Vocês me ouvem bem? Se alguém puder colocar aí um sim ou um não, eu estou no fone aqui só para me certificar. Tudo ok com o áudio? Filipão, me ajuda aí? Opa, sim, perfeito. Então vamos lá. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. O tema da live hoje é educação financeira e como ela pode salvar a sua família. Antes de falar sobre educação financeira propriamente dito, é primeiro muito importante entender o que é educação financeira. Educação financeira é a soma de todo o conhecimento sobre como cuidar, lidar com dinheiro. E aí, quando eu estou falando de todo o conhecimento sobre como cuidar e lidar com o dinheiro, eu não estou falando apenas de como poupar dinheiro, de como economizar a saída no final de semana. Eu estou falando de, sim, finanças pessoais, que é basicamente poupar, mas também estou falando de como investir melhor. Estou falando de entender os agregados macroeconômicos e como isso influencia na sua vida. São coisas que extrapolam o simples ato de como economizar num cafezinho ou não. Então, a educação financeira é a soma de todos os conhecimentos sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimentos e sobre economia. E por que entender sobre educação financeira ou ter educação financeira, ser letrado financeiramente, é relevante, pode ser impactante na sua vida? Porque uma pessoa que possui educação financeira, ela tem alguns benefícios. O primeiro deles ela sabe onde ela quer chegar. Ela sabe traçar metas atingíveis em termos financeiros. Segundo, ela consegue estabelecer quais os sonhos ela vai dar prioridade e consegue atingir esses sonhos com planejamento. Terceiro, ela consegue ajudar pessoas, porque dinheiro serve basicamente para 3 coisas. Primeira delas é dar segurança para você e a sua família. Então, a primeira função do dinheiro é prover segurança, para que, numa situação de emergência, o seu familiar, a sua esposa, o seu marido não fique desamparado e você, educado financeiramente,
com um planejamento bem montado, tem a sua reserva preparada para essa situação. Segundo, para realizar os seus sonhos, de nada adianta juntar, acumular dinheiro, morrer e ficar tudo aí. Então, sim, é muito importante ter uma parcela do seu orçamento destinada para os prazeres da vida, viajar, sair para jantar com sua esposa, seu marido, sua namorada, seu namorado. E terceiro, ajudar pessoas. Quanto mais você ajuda, mais você ajudado é. Esse é um conceito muitíssimo importante. Então, ter o conhecimento sobre finanças e investimentos vai te ajudar a fazer todas essas três coisas de modo mais planejado, de modo mais pensado. Então, quando a gente fala basicamente sobre educação financeira, a gente está falando da soma de todos esses conceitos. E a começar pelos conceitos de economia. Poxa, Gustavo, eu vejo passar na televisão as pessoas falarem sobre Selic, sobre inflação, sobre a poupança atingir R$1 trilhão em aplicações, e eu não entendo como isso no dia a dia influencia a minha vida. Eu escuto falar sobre salário mínimo, que aumentou esse ano, eu escuto falar que o desemprego bateu recorde no nosso país. Como que isso impacta no meu dia a dia? Então, é ter a exata noção de como isso impacta no seu dia a dia, que é ser um letrado financeiro. E hoje a gente vai tentar ajudar de certo modo, de um modo introdutório, obviamente, mas que já vai dar uma alavancada no seu conhecimento. A começar sobre desemprego. Por que que o nosso país, ele é um país que hoje tem um índice de desemprego muito elevado? Um desemprego que beira ali os 14% da população economicamente ativa. População econômica ativa são aqueles que estão em idade para trabalhar, ou seja, dos 18 aos 65 anos, que seria a idade de aposentadoria no nosso país. Então, as pessoas de 18 a 65 anos, 14% delas, as pessoas economicamente ativas, estão desempregadas. E por quê? Quais são as causas? Gustavo, nós tivemos um Covid-19. O Covid-19 fechou muitos comércios e fechando muitos comércios, muita gente perdeu seu emprego. Sim, aí a gente começa a entender a importância do empreendedorismo no nosso país. E quando a gente está falando de educação financeira, a gente tem que entender que sim, o empresário ele é muito relevante para que a roda gire, se gere emprego. Consequentemente, gerando emprego, gera-se renda na mão das pessoas. Com renda na mão das pessoas, o dinheiro circula e a economia cresce. E o empresário, muitas vezes, ele é demonizado como sendo o explorador. E aqui vai um fato muito interessante sobre essa situação. Vocês sabiam que o capitalismo foi responsável pela abolição da escravatura? Louco, né? Parece estranho falar isso, mas o capitalismo foi o motivador para que a escravidão acabasse no mundo. Como assim, Gustavo? Vamos lá. Primeiro, é importante a gente entender que quando se tinha escravos, você tinha a renda concentrada apenas nos senhorios. Então, as pessoas que detinham o dinheiro, os comerciantes, os senhorios, os fazendeiros, eram uma pequena parcela da população. A partir do momento em que a Inglaterra começa a querer expandir os seus negócios, expandir o seu comércio, ela começa a fazer pressões em países, primeiramente, que tiveram a sua colonização, para que aconteça a abolição da escravatura, de modo que todos esses escravos, agora passando a serem assalariados, tenham renda para que consumam os produtos da Inglaterra. Então, desde lá de trás, desde quando a escravidão foi abolida, economia é relevante e influencia a nossa vida. Quando eu falo de PIB, por exemplo, quando eu falo de Produto Interno Bruto,
Eu estou falando da quantidade de riqueza que a nossa população gera. E como que isso vai influenciar a sua vida? Saber o quanto o nosso país gera de riqueza. Porque quanto mais riqueza esse país gerar, teoricamente, entende-se que mais bem-estar social está sendo gerado para a população. Porque se mais riqueza está sendo gerado, é porque tem mais produção acontecendo. Se tem mais produção acontecendo, tem mais gente trabalhando. Se tem mais gente trabalhando, tem mais gente empregada. Se tem mais gente empregada, tem mais gente ganhando dinheiro, recebendo renda. E se tem mais gente recebendo renda, tem mais pessoas levando comida para dentro de casa, comprando os bens e fazendo as viagens que deseja, consequentemente gerando mais bem-estar social. Então, quando eu tenho um PIB crescendo, lá na ponta, lá no finalzinho, isso impacta na sua vida, porque significa dizer que o seu trabalho está garantido porque a nossa economia está crescendo. Quando eu falo, por exemplo, de inflação, inflação é basicamente o aumento contínuo e generalizado dos preços. O conceito está talvez um pouco longe da sua realidade. Mas quando a gente traz para a prática, de entender que antes, há um ano atrás, eu comprava uma porção de coisas no mercado por R$100. E hoje eu vou ao mercado adquirir as mesmas coisas e já está custando R$ 104,50, porque a inflação dos últimos 12 meses foi de 4,5%. Quando eu entendo que a inflação, por exemplo, dos aluguéis, da construção civil, IGPM, foi de 25%, eu consigo perceber que se eu hoje for construir a minha casa própria, comparado a um ano atrás, os preços dos materiais subiram no mínimo 25%. Então, são conceitos que parecem distantes na televisão, mas quando você traz para o dia a dia, são muitíssimos importantes. E quando eu tenho educação financeira, quando eu sou letrado financeiro, para entender que é importante ter um PIB alto, porque isso na ponta vai gerar emprego, e gerando emprego se gera mais bem-estar social. Quando eu tenho educação financeira para entender que inflação significa o aumento dos preços e que cada vez mais eu vou precisar ter mais dinheiro para adquirir as coisas que antes eu adquiria, eu consigo entender que as minhas aplicações, que estão rendendo menos do que 4,5%, com certeza, não estão te garantindo um futuro, não estão dando uma valorização de fato para o seu dinheiro. Isso é também educação financeira. Educação financeira é analisar a sua renda, analisar os seus gastos e ver a possibilidade de quanto de investimento você pode fazer. Gustavo, mas o que é renda? Renda é a soma de todos os bens, todo o dinheiro recebido, tudo o que você ganha pelos fatores de produção. Como assim? Existem basicamente 3 fatores de produção. O fator de produção trabalho, e aí você pode ter renda oriunda do fator trabalho, que é basicamente salário, prolabore, participação em lucro da sua empresa. Você tem o fator renda, gerador de renda capital, que é basicamente quando você aplica o seu dinheiro e ganha juros por estar com esse dinheiro aplicado. E você tem um fator de produção, gerador de renda terra, que é basicamente você ter um imóvel e esse imóvel está alugado, gerando renda. Então, quando você soma o fator trabalho, o fator capital e o fator terra, você tem as 3 origens de geração de renda para você. Soma o seu salário, soma os aluguéis que você recebe e soma os juros que você ganha das suas aplicações. Essa é a sua renda. Então, você conseguiu entender o que é renda. Agora é importante analisar os seus gastos. Para onde está indo o seu dinheiro? A torneirinha está ligada e está escorrendo para onde essa água? E aí, entender para onde está indo os seus gastos abre
uma nova janela que precisa ser analisada, que é a análise do controle orçamentário pessoal, familiar. É muito importante, é muito relevante anotar todas as suas despesas, seja no caderno, seja no aplicativo do celular, seja na planilha do Excel. Anotando todas as suas despesas, você consegue entender para onde está indo o seu dinheiro. Entendendo para onde está indo o seu dinheiro, se existem gastos supérfluos, você consegue cortar. E cortando gastos supérfluos, você abre margem no seu orçamento para que faça o terceiro passo, que é investir. E investir é tudo aquilo em que você coloca o seu dinheiro para gerar renda. É aquilo que você coloca o fator capital para gerar dividendos, gerar renda extra. O dinheiro trabalhar para você ao invés de você simplesmente trabalhar pelo dinheiro. E o engraçado é que a maior parte das pessoas perde tempo pesquisando o próximo carro que vai comprar, perde tempo pesquisando a próxima roupa que vai comprar, mas não gasta tempo buscando adquirir conhecimento sobre investimentos, sobre finanças, adquirir educação financeira para que faça o dinheiro trabalhar por ele. E é por isso que a gente tem uma realidade onde mais da metade da nossa população não investe, não poupa, 76% da nossa população está endividada. E a gente está aqui tentando mudar um pouquinho disso. Então, entendeu alguns conceitos básicos de economia, PIB, inflação, desemprego. Entendeu conceitos de renda, de gastos e investimentos, você já está 10% à frente da maioria da população. Depois que eu anotei todas as minhas rendas, anotei todos os meus gastos e consegui gerar folga para que eu possa investir e fazer o dinheiro trabalhar para mim, é muito importante ter cuidado em decidir se eu vou colocar o meu dinheiro em ativos ou em passivos. Ativos ou passivos? O que é isso? Ativo é tudo aquilo que me gera renda. Passivo é tudo aquilo que eu tenho que pagar. Então, ativo é tudo que eu recebo, são os meus bens e direitos. Passivo é tudo aquilo que eu tenho que pagar, são os meus deveres. Conceito de contabilidade. E aí, quando eu penso que investir o meu dinheiro para depois de um ano eu ter uma remuneração, juros, eu estou fazendo a aquisição de um ativo. Quando eu compro um imóvel pensando em alugá-lo, eu estou fazendo a aquisição de um ativo. No entanto, quando eu compro um automóvel simplesmente para aparentar ter um padrão social que não condiz com a minha realidade financeira e que eu financio 90% desse automóvel, eu estou adquirindo um passivo. Um passivo que ao longo do tempo vai perder valor. E no final do dia, as pessoas simplesmente as pessoas não deveriam se importar com a opinião alheia. Por que eu falo isso? Porque lá na frente, com 65, 70, 80 anos, ninguém vai estar do seu lado perguntando em qual carro você está andando. Ninguém vai estar do seu lado perguntando se você quer ajuda para pagar o hospital que você está internado. Ninguém vai estar do seu lado perguntando se quer ajuda para pagar o financiamento de 30 anos que você fez. Então, é muito importante ter educação financeira para tomar decisões sobre o seu dinheiro de modo a não cometer equívocos desse tipo. Então, educação financeira, de novo, repito, é mais do que simplesmente poupar. Educação financeira não quer dizer cortar gastos. Educação financeira quer dizer adquirir conhecimento para que você tenha discernimento para selecionar quais gastos você vai fazer de forma planejada, adquirir conhecimento para decidir
quais investimentos você vai realizar de acordo com o seu perfil e necessidade, para que assim você coloque o dinheiro para trabalhar para você e no futuro você tenha outros fatores geradores de renda que não só o trabalho. Até porque você não vai trabalhar a vida toda. A nossa produtividade cai em termos de remuneração quando a gente passa dos 60. A nossa renda diminui. E lá nos 60, quando a renda diminuir, o que é que vai estar compensando a queda, a diminuição da renda? Tem que ser os investimentos, o dinheiro, os ativos que você construiu ao longo da vida. E quando a gente fala de ativos, de novo, são aqueles que geram riqueza para você, é importante diversificá-los. É importante sim ter imóveis que gerem aluguéis, é importante ter imóveis que gerem crescimento patrimonial, é importante ter aplicações financeiras de baixo risco para manter a estabilidade do seu patrimônio. É importante sim ter uma parcela das suas aplicações em risco em ações que no longo prazo talvez sejam a melhor alternativa de investimento, são as que podem dar mais rentabilidade no futuro. Então, quando eu digo que educação financeira pode salvar a sua família, não é exagero. Porque pense o seguinte, você hoje, egoísta, vive um dia de cada vez, vive o dia como se não houvesse amanhã, ganha 30 mil e gasta 30 mil. Ou pior ainda, ganha 30 e gasta 40 e está no cheque especial pagando juros para o banco, remunerando o banco que sabiamente tem dinheiro disponível para te emprestar porque é o negócio dele. Então, 30 mil gastando 40, 30 mil gastando 30. E não tem nenhuma poupança, não tem nenhuma reserva financeira. E a sua esposa fica doente, o seu esposo fica doente. Ele não pode mais ir trabalhar. E de repente você tem que manter a sua casa. Só que você ganha 30 mil e gasta 30 mil. Você não contava com a ausência da renda da sua esposa que colaborava. Estou falando 30, gente, mas pode ser 3, pode ser 1.000. E aí? Não tem uma reservinha. O que é que você vai começar a fazer? Você vai começar a cortar as saídas que antes eram todos os dias para lazer. Você vai começar a querer tirar o seu filho, talvez, da arte marcial que ele fazia. Você vai começar a querer limitar, não vai poder mais fazer viagens. Talvez você vai mudar a escola do seu filho, da sua filha, porque aquela escola que antes você conseguia pagar, agora você não consegue mais. Então, quando eu falo que a educação financeira pode salvar a sua família, é porque sem planejamento financeiro, sem organização financeira, sem entender conceitos de economia, finanças e investimentos, as situações que você pode se colocar de dificuldade, as situações que você pode colocar a sua família, podem levar, sim, a que sua família acabe. Uma das principais causas do término de relacionamento é a má gestão sobre as finanças, é a falta de alinhamento entre os parceiros sobre como cuidar de dinheiro. Tem um livro muito interessante, e aqui vai uma recomendação do Gustavo Cerbasi. Casais inteligentes enriquecem juntos. E o resumo desse livro são basicamente conceitos de como os casais precisam lidar com relação às finanças em conjunto, de modo a atingir os seus objetivos. Entendido todos esses conceitos de economia, renda, gastos, investimentos, ativos, passivos, qual o primeiro passo para começar a se educar financeiramente? O primeiro passo é rodar o PDCA da sua vida financeira. O que é o PDCA da sua vida financeira, Gustavo? Plan, Do, Control and Act. Em inglês, planejar, fazer, controlar e agir. Anota primeiro no P, no seu planejamento, aqui é um dever de casa,
Qual a sua meta para daqui a um ano? Gustavo, eu quero juntar 6 mil reais. Eu quero juntar 60 mil reais. Eu quero juntar 600 mil reais. A realidade de cada um é diferente. Mas vale dos 6, vale do 3, vale dos R$ 1.000 a 1 milhão de reais. Eu quero juntar 6 mil reais em 12 meses. Então, essa é a sua meta, esse é o seu planejamento, esse é o seu P do PDCA. Depois você vai anotar o seu D. O que é que eu preciso fazer para atingir os 6 mil reais em um ano? É bem simples. 6 mil em 12 meses, R$ 500 por mês, R$ 125 por semana, R$ 25 por dia. R$ 12,50 por turno. Ou seja, se você sai para tomar um café de manhã e sai para tomar um café de tarde e gasta R$ 12,50, é só enxugá-los. Você vai conseguir poupar os R$ 25. São medidas extremas, mas é um começo. Então, quero atingir, o meu planejamento é 6 mil reais em 12 meses. Preciso poupar R$ 25 por dia. Quando eu falo 6 mil, para algumas pessoas pode parecer muito longe. Mas quando eu trago para 25 por dia, o conceito fica muito mais simples. A meta fica muito mais atingível. O que a gente acabou de fazer foi quebrar metas em metas, uma meta grande em uma meta menor. Quando eu falo de 60 mil, por exemplo, eu estou falando de R$ 250 por dia. 600 mil é R$ 2.500 por dia. Isso em um ano. Você pode distribuir isso em 5 anos, que já cai para R$ 500 por dia. E por aí vai. Então, planejou, estabeleceu sua meta. O que é que você tem que fazer? Estabeleça uma meta de um ano e traga ela para um dia. Preciso de 6 mil, vai precisar de 25 mil por dia. Depois, o terceiro passo é controlar. Você vai fazer o C do PDCA. E como que você vai controlar? Você vai anotar todas as suas rendas e todos os seus gastos. Quanto que está entrando e quanto que está saindo. Detalhadamente. Ganhei o salário da empresa A. Anota. Ganhei uma renda extra do curso que eu fiz. Anota. Gastei o meu café hoje à tarde. Paguei o boleto do meu investimento no imóvel. Tudo você vai anotar detalhadamente. Controlar. Depois que anotar, seja isso num caderno, num aplicativo ou numa planilha, você vai analisar os seus gastos e entender, separar em 3 categorias as suas despesas. Primeiro, os gastos essenciais. O que é gasto essencial? É tudo aquilo que você não pode viver sem. Gasto essencial, para mim, por exemplo, é energia. Senão a gente não estava aqui se falando, essa luz não estava ligada. Gasto essencial para mim é alimento, alimentação. A gente não consegue viver sem comer. Se você mora de aluguel, é o aluguel da sua casa. Você não vai morar na rua. Separa primeiro os gastos essenciais. Depois anote os gastos não essenciais. E o que são gastos não essenciais? São todas as despesas que você pode viver sem. É a Sky, é a Netflix, é a saída 3 vezes por final de semana para um jantar, para um almoço de lazer, que você pode fazer uma só. E no lugar das outras 2, convidar amigos para sua casa, que fica mais em conta. Então você vai anotar gastos essenciais e gastos não essenciais. E depois você vai anotar os investimentos, as aplicações financeiras que você tem feito. O dinheiro, mesmo que seja na poupança, para onde você está direcionando esse dinheiro? Qual o objetivo de fazer essas anotações? Para que você consiga entender para onde a torneira está aberta, para onde a água está escorrendo. E analisando para onde a água está escorrendo, você que estabeleceu no seu planejamento poupar 6 mil reais no ano, ou 60 mil reais no ano,
você consiga cortar nos gastos não essenciais, os seus R$ 25 por dia ou R$ 250 por dia, a depender da sua meta anual. Então, é por isso que é importante anotar. Mas de nada adianta você ir no nutricionista, ela te passar a dieta e você não seguir. No final do dia, atingir a liberdade financeira ou se organizar financeiramente depende única e exclusivamente de uma pessoa: você. Adquirir conhecimento e educação financeira depende única e exclusivamente de uma pessoa. Reforçando, você. Eu estou aqui simplesmente para repassar conceitos que eu julgo serem importantes. Então, planejou sua meta, sabe o que tem que fazer, que é poupar, no caso dos 6.000, 25 por dia, controlou o seu orçamento para entender para onde está indo o seu dinheiro, age, tira do papel, corta os gastos não essenciais e poupa todos os dias. Faz isso um mês, junta 500, 1.000, de acordo com a sua meta, obviamente. Você vai ver que você vai começar a se viciar em guardar dinheiro. Mas, Gustavo, me parece um pouco mesquinho viver só para guardar dinheiro. Eu não falei isso. Educar-se financeiramente, no começo da live eu falei, é ter o exato conhecimento de o quanto você ganha, o quanto você gasta, o quanto você investe e o exato conhecimento do planejamento necessário para atingir e realizar todas as suas metas e sonhos. Educação financeira não é sobre cortar gastos. Educação financeira é sobre realizar sonhos de forma planejada. De novo, educação financeira não é sobre cortar gastos, é sobre realizar sonhos de forma planejada. E isso só vai acontecer se você conseguir entender conceitos simples como PIB, inflação, desemprego, taxa básica de juros, Selic, renda, gastos, investimentos, ativos, passivos. Rodar o PDCA financeiro na sua vida, de modo a conseguir fazer com que esse orçamento tenha alguma folga no final do mês. 76% dos brasileiros são endividados. Esse número é chocante para mim, por isso eu falo várias vezes. 76% dos brasileiros estão endividados. E sabe qual é o maior vilão do endividamento dos brasileiros? O cartão de crédito. Gustavo, então o cartão de crédito é um vilão? Não. Você que não sabe usar. Quase todas as minhas compras eu uso o cartão de crédito. Porque eu utilizo o cartão de crédito para ganhar pontos. E pontos, hoje em dia, milhas, valem dinheiro. Existem cartões de crédito que te dão cashback. Então, o valor que você gasta, um percentual, volta para você. Isso é um vilão? Não. Você que não sabe usar a ferramenta. Você não sabe utilizar a ferramenta. Como que se usa cartão de crédito? Da mesma forma como você gastaria o dinheiro que está dentro da sua carteira. Você só usa o cartão de crédito se você tiver condições de comprar o bem, o produto, o serviço à vista e o vendedor do bem, produto, serviço não te oferecer nenhum desconto por pagamento à vista. Gustavo, você está falando para eu parcelar compras? Não. Eu estou falando para você ganhar até 40 dias. Se você souber gerenciar o seu orçamento. Como assim? Quando você usa o cartão de crédito, geralmente na data de fechamento da sua fatura, que é exatamente a melhor data de compras, naquele dia específico que você gasta, você só vai pagar daqui a 40 dias aquela despesa. Isso significa que esse dinheiro que você gastou hoje, R$1.000 que seja,
Você ia adquirir um bem à vista pagando R$ 1.000 e você pagou no cartão de crédito. Esses R$ 1.000 vão passar 40 dias rendendo alguns juros. Se for na poupança, vai render algo em torno de R$ 12. Poxa, é tão pouco. R$ 12 já paga o cafezinho da tarde. R$ 12 já dá para comprar uma ação de Itaúsa. Passou-se 40 dias, o seu dinheiro rendeu e aí você paga a fatura. Então, trate o cartão de crédito como você trata o dinheiro que está dentro da sua carteira. Pagamento à vista para ganhar simplesmente 40 dias. Mas é muito importante ter o controle orçamentário, rodar o PDCA financeiro na sua vida e ter todos os seus gastos anotados, porque daqui a pouco você está passando o cartão de crédito, e estourou o seu orçamento. E aí eu recebo perguntas como a que eu recebi agora há pouco ali no Story, que eu até compartilhei. Poxa, eu ganho muito, eu ganho alto, mas não sobra nada. Você não está sabendo lidar com esse dinheiro. Você está gastando demais, talvez, no seu cartão. Você está parcelando demais as suas compras e isso está gerando, talvez, uma bola de neve. E você já inicia o mês devendo R$ 2.000, R$ 3.000. Então, cartão de crédito é a principal causa de endividamento das pessoas. Só use depois que você tiver total conhecimento do seu orçamento pessoal, do seu orçamento familiar. Porque assim você vai saber qual o limite que você pode utilizar. E o limite que você pode utilizar não é o limite que o banco te oferece. O limite que o banco te oferece é o quanto do dinheiro dele ele quer arriscar emprestando para você. O seu limite você encontra analisando os gastos essenciais, gastos não essenciais. Até quanto você pode gastar? Eu, por exemplo, eu sei que por final de semana eu posso gastar no máximo R$ 250, no máximo. Se em um final de semana eu gasto 300, 400, no próximo final de semana eu evito sair para enxugar. Deixo de viver de forma nenhuma, mas vivo de forma planejada, porque eu não quero estar trabalhando até os 80. Eu não quero depender do salário de um governo que ali na frente talvez não seja nem suficiente para pagar os meus medicamentos. Eu não quero ali na frente depender de ninguém ou ser um peso na vida das pessoas que estão ao meu redor, porque eu fui indisciplinado, porque eu fui egoísta e não soube lidar durante o meu período produtivo de geração de renda com a minha renda, com o meu orçamento, o que era responsabilidade minha. É aquela coisa, eu sei que fumar faz mal, mas tem pessoas que fumam todos os dias. Qual a solução? Parar de fumar. Eu ganho alto, mas não me sobra nada. Você está gastando demais. Vamos anotar os seus gastos e entender para onde está indo o seu dinheiro? Entendendo para onde está indo o seu dinheiro, vamos sofrer um pouquinho? Sim, é necessário, para ajustar o seu orçamento, sofrer um pouquinho. Você às vezes vai precisar, como eu acabei de dar um exemplo, gastou demais no final de semana anterior, no próximo evita sair para balancear o seu orçamento. No próximo eu também queria sair. Eu também queria sair para jantar, comer um japonês, enfim. Naquele específico momento vai me gerar um sofrimento de, poxa, eu não vou. Mas é uma decisão planejada, uma decisão pensada, que eu sei que, repetidas diversas vezes, pode me proporcionar um futuro de mais liberdade financeira. Então, basicamente, esses seriam os conceitos que eu queria compartilhar com vocês. A gente falou de bastante coisa aqui, desde conceitos introdutórios de economia, PIB, desemprego, inflação. Se você chegou agora, vai ficar gravado.
fique à vontade e será um prazer tê-lo assistindo essa live de forma gravada após. A gente passeou sobre os conceitos de fatores de produção e geradores de renda. Então a gente conversou sobre fator de capital, fator terra e fator trabalho. Nós exemplificamos o que é renda, o que é gasto e o que são investimentos. Nós entendemos o que são ativos e passivos. E temos a primeira coisa, o primeiro passo a ser feito a fim de ter uma maior educação financeira, que é rodar o PDCA financeiro na sua vida. PDCA, de novo, planeje, estabeleça uma meta, seja ela de 1 ano, 1 mês que seja, comece. O importante é começar. Sabendo a sua meta, o que é que você tem que fazer? 6 mil no ano, 500 por mês, 25 por dia útil. Tenho que fazer. Como fazer? Controlando o seu orçamento, você sabe para onde o seu dinheiro está indo. Está indo para muito gastos não essenciais, corta na pele. Controlando o dinheiro, vai sobrar e você vai realizar a sua meta. E finalizamos falando um pouco sobre o cartão de crédito. Era basicamente isso aqui que eu queria compartilhar com vocês. A gente vai estar fazendo outras lives, aprofundando ainda mais nos conceitos, buscando levar conhecimento sobre educação financeira para que a gente consiga construir uma nação mais produtiva, mais próspera. Porque com a educação financeira gera-se bem-estar social em toda a sociedade. Como assim? Se você sabe cuidar bem do seu dinheiro, você sabe tomar boas decisões de compra e de investimento. Se você sabe tomar boas decisões de compra e de investimento, você consegue direcionar os seus recursos. Ora, para ajudar empresas a crescerem, tornando-se investidor. Ora, para ajudar empresas a ganharem receita, tornando-se consumidor. Empresas tendo investidores e consumidores, elas precisam produzir. Precisando produzir, elas empregam pessoas. Esses empregados são remunerados por conta do fator trabalho, recebem salário. E essas pessoas com salário na mão consomem e geram bem-estar para suas famílias, seja através das suas viagens, dos seus alimentos, através de todas as coisas que elas consomem. Então, na ponta, uma atitude que você faz aqui repercute de forma gigantesca ali na frente. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha uma excelente noite, grande abraço e até mais.